Maurício Sim, Campos na área. e aí, galera, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo tranquilo? O pessoal tá Enfim, entrando, Maurício. O pessoal tá aqui, ó. Já fizeram umas perguntinhas, a galera já deu um oi aqui, elogiaram o bar que eu tô. E tenho certeza que a nossa live vai ser bem produtiva aí, a gente vai esclarecer várias dúvidas. E a nossa ideia, o intuito da live é esse, né? Que o pessoal pergunte, a gente responde e a gente se apresente aí e fale um pouco do Flare no cenário nacional, né? mas você tá privilegiado. Tem um bar aí no meio dessa loucura aí, já tem um bar só seu aí. Não tem Ah, lockdown, não imagina. tem problema nenhum. É bom que eu tô aproveitando para me especializar em outras coisas também, né? Então, um bar desse aqui com a estrutura dessa, dá para eu estudar outras coisas também. E quando o mercado voltar, a gente tá um passinho à frente, né? Não Com pode parar. certeza, sempre, né? Sempre. 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 E aí, Maurício, o que você conta, cara? Como que tá o cenário do bar aí em Fortaleza, cara? Eu cheguei de Fortaleza faz o quê? Um ano já, cara. E quando eu vim pra cá, tava tudo fechando. Como que tá agora a cena aí? Cara, assim, eu acho que o que está acontecendo hoje no Ceará, acho que é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil, né? Eu acho que o modelo de negócio, de modo geral, dos bares e restaurantes, acho que ele entrou em colapso. Quem não quebrou está próximo de quebrar, e quem está sobrevivendo aí dentro desse período aí, na verdade, está ficando com muitas dívidas que a gente não sabe a que ponto vai continuar. Eu não sei como é que está em São Paulo a dinâmica, mas, por exemplo, aqui em Fortaleza, houve a retomada hoje, né, do lockdown que estava tendo, mas ainda não foi liberado totalmente os bares. Mas, do jeito que as coisas vão aqui, é muito difícil definir, porque, por exemplo, semana que vem, se aumentar os casos, pode fechar novamente, então, seja, mas de modo geral, tem alguns estudos, alguns trabalhos que em torno de 25% dos bares fecharam, né, aqui em Fortaleza, né? Eu não sei como é que está em São Paulo, mas acho que no Brasil, Quando você disse, de modo geral, tá muito ruim, né? quando você disse que fecharam, tipo, faliu mesmo. Mandou todo mundo embora, fecharam as portas, não existe mais, é isso? Bem isso. Apesar que tem uma coisa que eu vou falar durante a live, eu não vou queimar cartucho, mas tem algumas coisas que eu Aham. achei importante, que tem a ver com essa questão do flare, da coquetelaria, que as pessoas não entendem e reflete um pouco nessa questão da pandemia, né? Mas fecharam, Aham. Bob, fecharam de vez, né? Cara, eu vou te falar que aqui em São Paulo, cara, os bares, eles, na real, alguns estão fechando, lógico, mas a maioria tá trabalhando de forma delivery, né? Principalmente nos bares que eu conheço a galera que são chefes de bar, são os bartenders. Tá rolando às vezes até um rodízio, cara. Tipo, o cara trampa um dia, no outro dia o outro bartender que vai, então tá complicado. Mas eu acho que a galera tá meio que se virando de um jeito ou de outro, né? O que tá O foda que aqui, acontece? Maurício, não sei se em Fortaleza tá, só complementando. A área de eventos aqui, cara, tá totalmente parada, tá bem complicado. Quem trabalha com evento, tanto garçom, bartender, DJ, copeiro, esse pessoal que trabalha com evento, meu, tá bem complicado aqui em São Paulo. Acho que o grande problema agora nesse momento também, que eu vejo que a gente precisa discutir no pós-pandemia, é a questão do próprio delivery, né? O delivery, na verdade, de modo geral, ele pouco agrega, pelo menos nesse período ainda, para os bares em relação ao faturamento, mas tem um outro porém que as pessoas não estão falando. Todos os aplicativos estão se preparando já para o pós-pandemia, e, por exemplo, aqui em Fortaleza tem uma Dark Kitchen já de aplicativo. Então, ou seja, eles estão centralizando, por exemplo, venda de hambúrguer, batata frita e outros pratos. E aí eu vou dar até uma informação, já existem até estudos para coquetéis engarrafados. Ou seja, não vai ser um bar ou um restaurante que vai entregar um coquetel engarrafado que está no aplicativo. Vai ser uma Dark Kitchen, que é uma cozinha pré-pronta de um aplicativo, que, ou seja, já tem um controle das pessoas que entram. Então ele vai começar a controlar essa vazão. Então, ou seja, precisa pensar muito nesse modelo de negócio pós-pandemia e começar a discutir, né, novas modalidades, novos formatos, enfim. Cara, mas isso eu acredito que é bom para a profissão, sabe por quê? Porque a gente vai ter que se especializar de uma outra forma. Então, aqueles coquetéis mais básicos que a gente consegue engarrafar e mandar para o pessoal fazer em casa, às vezes a gente vai ter que pensar de uma outra forma como fazer isso num bar para ser um diferencial e trazer mais público, né? Eu acho que é bem Não, bacana. isso eu não tenho dúvida. No pós-pandemia a gente vai ter que se reinventar. Outro dia eu estava vendo uma live até sobre arquitetos e estava falando na live, por exemplo, que até os bares na pós-pandemia vão ter que se reinventar como modelos, né? Porque o modelo de consumo vai mudar, as pessoas vão querer estar em posições diferentes, talvez não queiram mais estar tão próximos, então, ou seja, até o modelo de desenho dos bares vai ter que ser reinventado no pós-pandemia. Então, na verdade, você abre um leque gigante de discussão, que eu acho que é até importante a gente começar, desde já, começar a conversar para alinhar isso, para quando chegar o momento pós-pandemia, a gente botar isso em pauta, né? Cara, a esperança é a última que morre, né? Então,
A dica que eu dou, cara, é a gente tentar se especializar ao máximo, ver o mercado ele realmente está mudando, né? Esse lance de coquetéis engarrafados, isso vai mudar um pouco a cabeça do bartender, eu acredito. A gente vai ter que pensar de uma forma agora um pouco diferente, como idealizar aquele coquetel que é um simples coquetel que ele pode ser engarrafado e a pessoa tomar em casa. Tentar trazer uma coisa diferente atrás do balcão para que a gente consiga realmente trazer o público novamente e que ele se sinta confortável. Maurício, deixa eu só te falar uma coisa aqui rapidão, ó. Ó, entrou na live aqui, galera, ó, Sierra Underline Coquetel. Às 8 horas ele vai ter uma live bem bacana também, eu recomendo que a galera assista. Aí quando acabar a nossa live ali, 8 horas, o Sierra vai falar de coquetelaria. E, cara, é um cara da cena aí que pode dar várias dicas e super recomendado. Beleza, Maurício? Vamos continuar aqui. Eu vi que você fez umas pautas aí, o que a gente vai falar hoje de interessante aí, o que você quer debater com a galera? Cara, aí, na verdade é assim, né? Eu coloquei uma pauta, mas eu também abri no meu Instagram algumas perguntas, né? Enfim, o pessoal mandou algumas perguntas, mas acaba sempre voltando, entre aspas, as mesmas perguntas, né? E aí eu notei algumas principais, e aí depois acho que você também tem algumas, a gente pode fazer no final da live, né? Enfim. E aí você que manda. Você que organiza aí, você fala quando você quiser começar. Tá. Não, vamos lá. Ó. Eu acho que as perguntas a gente pode fazer mais pro final. É interessante. Tem muita gente que me conhece, lógico, que está fazendo no meu Instagram, então a maioria das pessoas acompanha meu trabalho, mas eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho. Só um adendo aqui, o Maurício Campos, cara, eu conheço ele há 18 anos, quando eu comecei na área. E, cara, ele é uma enciclopédia humana, assim. É um cara que você troca ideia sobre qualquer assunto, e o cara sabe todas as respostas. Enfim, você dá aula em faculdade. Conta um pouco essa história aí, Maurício, que eu queria que a galera conhecesse também, que é bem legal. Cara, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu vou tentar resumir de maneira bem simples, né? Eu comecei, na verdade, a trabalhar na área de bar em São Paulo, né? Como todos, acho que, enfim, cada um tem uma história, mas, na verdade, eu trabalhava em eventos, né? 16 anos eu trabalhava em feiras de eventos, e eu comecei a me interessar pela galera que trabalhava no bar, né? Especificamente. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui procurar um curso na área. Olha quem tá aqui na live, o Japa. Japonês, beleza, moleque? É lenda também, viu? Hã? É lenda. Tamashiro, Flyers Team, lembra, Maurício? Não, o Japa Flyers, cara, é um dinossauro. O Japa é um dinossauro. Enfim, e aí, quando eu comecei em São Paulo, né? Eu fui procurar um curso, na época eu procurei um curso da ABB, da Associação Brasileira de Bartenders, fiz o curso de coquetelaria, e no mesmo período tinha um curso de flare lá na ABB, né? Mas o que aconteceu? A gente começou junto com um amigo, um parceiro que era o Giovano, e aí eu falei com o Giovano, faz um curso aí na ABB, que eu vou fazer um curso numa outra escola. E aí o que aconteceu? O Giovano fez um curso na ABB na época com o Denis MacLeod, né? E com o Alexandre. Fridays, né? Denis e eu fui fazer um curso na época no Roberto Miranda com o Tércio, né? Que foi campeão mundial do Fridays em 2000, enfim, depois a gente vai falar mais. E aí o que aconteceu? Depois eu fui fazer esse curso, e aí na verdade deu um problema lá na escola, acabou que não deu para fazer o curso, que o Giovanni tinha aprendido algumas coisas, eu falei, cara, vamos juntar o que a gente sabe, vamos tentar aprender de certa forma de autodidata, e juntamente com isso, né, a gente começou a buscar fita, informação e foi aprendendo, né. Aí no meio desse caminho aí surgiu aí alguns parceiros como o Chula, né, enfim, o japonês, e aí eu, japonês, a gente era meio que rato, né, de computador, e eu me lembro que uma época a gente falou, não, vamos pegar um dia, estudar tudo que tem na internet para ver se a gente encontra informação sobre flare, vídeo e tudo mais. E eu me lembro que era aquela época do sinal ainda, né, de quem não se lembra, né, que a maioria da galera deve ser aqui mais nova que a gente. Então tinha aquele expulsa, tinha que entrar de madrugada para pegar, enfim. E aí, a partir desses vídeos, começou a ser autodidata e treinar e evoluir. E nesse período, o que aconteceu especificamente comigo, né? Eu saí de São Paulo, fui passar uma temporada em Florianópolis, e nisso eu falei, cara, se eu realmente quero ser bom no que eu faço, eu preciso estudar mais. Então eu fui para a Argentina, para quem não sabe, na Argentina, né, por volta aí dos anos 2000, até antes, né, na verdade na Argentina você tinha uma escola que era a Universidade do Coquetel, eu já tive lá, o próprio Bob também já teve lá, muito da galera do flare das antigas, a maioria, acho que quase todo mundo já teve lá, e aí eu fui estudar lá na Universidade do Coquetel, porque eu falei, cara, se eu quero ser o melhor, eu tenho que estudar. Só para vocês entenderem, a Universidade do Coquetel treinou aí, formou, na verdade, mais de 15 campeões mundiais, e ela ficava aqui do lado, infelizmente ela foi
vendida, hoje ela não tem mais a representatividade que tinha antigamente, e aí eu fui fazer curso. E quando eu retornei para o Brasil, eu voltei pelo Uruguai, né, e fui para Curitiba, passei uma temporada, e daí eu fui, enfim, fui viajando pelo Brasil, e aí de maneira bem resumida, né, saí de São Paulo, fui para Florianópolis, aí eu fiz uma temporada na Argentina, voltei, quando eu voltei, eu passei por São Paulo, que eu fui trabalhar no campeonato, vim para o Nordeste fazer alguns trabalhos, e aí eu retornei para uma proposta de emprego que eu tive em Curitiba. Morei quase 3 anos, né, em Curitiba, viajei todo o Sul, fazendo evento, né, todo o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e aí logo em seguida eu recebi uma proposta para ir para Goiânia, né, fui para Goiânia, morei 1 ano e meio, levei o Japa para fazer evento lá, levei o Bob também para fazer evento, e depois eu fui para o Tocantins. Na verdade, quando eu fui lá para o Goiânia, eu já fui como empresário, né, sócio de uma empresa, e aí eu fui sócio lá e abri uma empresa não só em Goiânia, como no Tocantins, e foi daí que eu comecei minha vida empresarial. E aí acho que é até interessante a gente falar na live também sobre isso, que às vezes as pessoas não conseguem entender que existe uma visão do empreendedor do ponto de vista de bartender e uma visão do empreendedor do ponto de vista de empresário, que eu acho que é fundamental que a gente entenda isso, até para entender o porquê que o Flair é importante, né? E aí dentro disso, mais recentemente, em 2014 mais ou menos, eu vim para Fortaleza por motivos pessoais e comecei a desenvolver diversos trabalhos. Um deles, na verdade, foi desenvolver um trabalho, né, com eventos que eu já vinha desenvolvendo no Brasil inteiro, mas aí eu abri uma empresa de eventos, aqui eu comecei a desenvolver um trabalho. Nesse mesmo período, surgiu a oportunidade de organizar um campeonato, que até eu vou falar mais para frente, que foi o Dula, né, depois eu vou falar um pouco mais para a gente não se perder aqui. E aí, a partir desse campeonato, abriram-se várias portas aí para a gente, para o mercado, e depois disso foram surgindo diversas outras oportunidades. Eu virei sócio de um bar, surgiu a oportunidade de eu virar professor de faculdade, trabalhei 2 anos como professor de faculdade, virei consultor de bebidas da Associação de Chefes de Cozinha aqui do Ceará, desenvolvi propostas com a Prefeitura de Fortaleza, com o governo do Estado, enfim, e estamos aí. Mas acho que eu não vou me prolongar muito, porque acho que tem muita coisa para a gente falar ao longo da live e a gente vai desdobrando isso. Mas ó, o Maurício não falou aqui, mas tem uma lenda aí que, eu nem sei se ele sabe, mas quando eu comecei a trabalhar com bar, né, comecei a fazer flare e ver que os campeonatos me davam oportunidade de viajar para outros países, outros lugares, muito se comentava na época, pô, Maurício Campos, cara, eu acho que o cara ele já viajou para todos os lugares do Brasil, já conheceu vários países, e tudo que levou ele a conhecer isso aí foi praticamente o flare, né? Tanto na organização de competições, quanto nas competições mesmo, você competindo e ganhando campeonato. Cara, isso pra mim era muito legal na época, cara. Começando a competir com os caras e ver um cara que eu me espelhava, né? Viajando e conseguir fazer isso através do flare, cara. Que pra mim era surreal, cara. Era bem legal. Enfim. Até aproveitar, Bob, já que você está falando sobre isso, eu vou ter algumas perguntas, mandaram algumas perguntas, eu até anotei, mas tem algumas perguntas que fizeram. Para mim, eu acho que se encaixa até nessa proposta a gente no início da live, né? Uma delas é que as pessoas perguntam sistematicamente o que é o flare. E é interessante a gente entender sobre isso, porque, pessoal, o flare as pessoas associam muito simplesmente com a questão da garrafa. Mas o flare, se a gente for traduzir do ponto de vista, prático, seria uma espécie de talento a mais do profissional de bar. Então, ou seja, um profissional que utiliza, sei lá, ele utilizaria uma pegada diferente de um copo, de um guardanapo, de um canudo, da garrafa, da biqueira, um tipo de serviço na hora de ele oferecer aquele drink para o cliente. Isso é um flare. Eu vou dar um exemplo. O Jerry Thomas, que é considerado o pai da coquetelaria, né? Enfim, ele, por exemplo, tinha um coquetel que era o Blue Blazer, que ele utilizava 2 taças, né, enfim, pegando fogo. E aquilo ali, por exemplo, era flare. Algumas pessoas podem dizer que não, mas aquilo era flare. É tanto que se vocês procurarem, por exemplo, os anúncios, né, que tinham da época, isso no século XIX, pessoal dos Estados Unidos, o Blue Blazer, por exemplo, aparecia nas fotos, né, da divulgação, enfim, dos eventos. Então, ou seja, isso é o flare. O flare não é nada mirabolante. Talvez você em casa, por exemplo, entre aspas, já fez alguma prática de flare e nem sabe. Muitos profissionais hoje de bar têm uma prática de flare e muitas vezes nem sabem. E o que acontece muitas vezes também com a própria mixologia molecular. A mixologia molecular chegou no Brasil, entre aspas, desapareceu, e muitas vezes tem profissional de bar que não sabe, por exemplo, que a mixologia molecular está presente em vários coquetéis que eles fazem, está presente na espuma, está presente na utilização, por exemplo, no agar-agar para um drink sólido que ele usa no evento, e ele nem sabe disso.
Então, ou seja, não é porque você não vê pontualmente o flare, significa que ele não existe dentro do cenário de bar, né? Cara, eu falo repetidamente isso, assim, tem muito bartender, muito não, a maioria eu falo. Praticamente 95% dos bartenders hoje em dia, eles fazem flare e eles não sabem que estão fazendo flare, assim. Porque quando a gente fala flare, é realmente o que o Maurício falou, galera. O flare, ele, pra mim, é tudo de diferente que você faz atrás do balcão. Então, quando a gente fala a palavra hospitalidade atrás do bar, é um bom atendimento, lógico, é você saber falar com a pessoa, mas tudo que você falar tudo que você fizer de diferente, né, alguma coisa que prenda a atenção de alguma forma do cliente, é considerado flare, né? É considerado é aquilo de diferencial que você pode mostrar, tá bom? Essa é como eu enxergo o flare atrás do balcão, né? E frisando novamente, muita gente faz flare, muito bartender se diz mixólogo e faz mixologia, e é bartender e fala que não faz flare, mas parando e analisando, ele faz uma pegada de diga diferente, ele vai pegar a bailarina, ele faz um movimento diferente. O flare não é só jogar a garrafa para cima, não é só jogar coqueteleira. Existe esse tipo de flare também, que é para competição, apresentação, mas na maioria das vezes o flare utilizado atrás do balcão, que é o craft, né, Maurício? É uma Com modalidade certeza. nova aí que vem muito, muito em alta, o craft. E craft e working flare é uma coisa muito próxima uma da outra. Existe uma pequena diferença, mas também não é para essa live, mas enfim. Flare é tudo que você faz de diferente atrás do balcão, galera. Você trabalhar no bar, pegou o digger de uma forma diferente, é flare. É isso? E uma outra coisa também, até que, outra pergunta também que chegou muito para mim, e acabou sendo repetida, mas acho que é importante até a gente falar, é que muitas pessoas têm dúvidas sobre, entre aspas, a história do flare no Brasil, né? Pessoal, assim, eu já pesquisei muito, já estudei muito sobre o assunto. Na verdade, assim, é difícil a gente definir um marco total, porque os dados são meio evasivos, né, perdidos, entre aspas, mas basicamente a história no Brasil do flare é mais ou menos da seguinte maneira. Logo depois aí que teve o término da ditadura militar, houve a eleição do Collor, e o governo Collor ele começou a fazer uma espécie de abertura econômica. E nessa abertura econômica, o que começou a acontecer? Começou a ter a possibilidade de empresas começarem a vir para o Brasil, investimentos e tudo mais. Nessas vindas, começaram a vir os estabelecimentos. Um deles é o TGI Fridays, que eu acho que eu não sei se todo mundo conhece, mas enfim, ele é muito famoso mundialmente. Até para quem já viu o filme do Coquetel, por exemplo, o bar que aparece lá no início do filme é um Fridays de Nova York, né? Não sei se as pessoas conhecem, enfim, aquele filme do Tom Cruise, o famoso, o Coquetel, enfim. E o que acontece? Quando veio o TGI Fridays para o Brasil, quando ele vem para os locais, ele traz seus profissionais. E esses profissionais, eles dão treinamento de coquetelaria, de flare, de atendimento, enfim. E nesses treinamentos foram formados alguns dos primeiros profissionais de flare do Brasil, como o Bertones, o Daniel Lucas, o próprio Sim. Tércio, que foi campeão mundial pelo Fridays em 2000. Uhum. Você pega, por exemplo, o Alexandre Varizano, o Denis MacLeod e tantos outros. O Bertones, por exemplo, é muito referente, muito relevante para isso, porque a partir da Bertones foi formada toda uma geração de profissionais. A Flare Brasil, por exemplo, surgiu dentro da Bertones. O André Bueno, por exemplo, enfim, ele é proprietário da nova Bertones, né? Mas, por exemplo, lá atrás você já tinha todo um histórico, né? Então, assim, é muito interessante a gente entender essa história da coquetelaria no Brasil, porque muitas vezes as pessoas veem deslocado. E ela foi fundamental para criar também um cenário de coquetelaria, de eventos no Brasil. Tem uma coisa, por exemplo, que às vezes eu falo para as pessoas não entendem. Por exemplo, hoje, na mixologia, se fala muito sobre insumos, fala sobre, por exemplo, infusões, xaropes, mas as pessoas esquecem, por exemplo, que nos campeonatos de coquetelaria clássica das antigas, era proibido, se vocês pegarem, por exemplo, a lista, né, enfim, do regulamento, era proibido, por exemplo, misturas pré-prontas, que dentro da cultura do flare, do TJ, a gente já utilizava, que era fazer, por exemplo, um half-half, um mix de limão, um xarope e tantas outras coisas, né? Verdade, verdade. O TGI Fridays, ele trouxe um show aplicado à coquetelaria, né? Um a mais, né? E realmente, o que você falou, nas competições, antigamente não podia. Quando eu comecei a competir, eram os produtos ou patrocinadores, no máximo um insumo ou dois. Os mixers, eles vêm depois, e o TGI Fridays ajudou bastante para isso, né?
Verdade. Na O verdade, um Outback dos também, motivos que o Outback também é de São também, Paulo. É bem legal. e Agora, aí, frisando alguns bares legais que eu trabalhei, galera, o Maurício vai falar mais, mas fala um pouco do Orbita Bar, que é um bar em Fortaleza. E, cara, ele é um bar que eu trabalhei por 4 anos, que é um bar totalmente flare. E, tipo, tinha uma questão muito legal lá que, assim, você vai trabalhar no bar, sabe fazer flare? Ah, então você pode trabalhar com a gente. Você não faz flare, meu, ou você vai ser barback, vai aprender um pouco da cena, vai aprender um pouco, estudar um pouco de flare para fazer um show aplicado ao serviço, ou você, meu, você tem que estudar mais para entrar na equipe. Concorda, Maurício? Maurício que me não, levou para lá, inclusive. na Maurício verdade, que me assim, levou. esse bar que o Bob está falando, o Orbita Bar, né, que é um bar aqui Uhum. de Fortaleza, ele, na verdade, é uma referência de coquetelaria e de flare aqui no estado, acabou se tornando uma referência para o Nordeste, e hoje eu posso falar tranquilamente que virou uma referência para o mundo, e eu vou dizer por quê daqui a pouco. Primeiramente, na verdade, o Orbita começou com uma proposta, uma proprietária, na verdade, que é visionária, né, que é a Patrícia, que é muito parceira, né, ela tem uma visão assim muito além do mercado. Genial, genial. E e o flare sempre existiu no Órbita desde sempre, né? Na verdade, ele iniciou, de certa forma, engatinhando, mas a partir de 2005 foi criada toda uma estrutura de bar, de treinamentos profissionais, e existe até hoje. E aí é interessante a gente, para quem está de fora de outros estados e vendo essa live, provavelmente essa live vai estar lá, vai estar salva, e o pessoal depois vai ter acesso. O Orbita Bar, por exemplo, pessoal, aí vai entrar naquele tema. Flare vende? Flare é lucrativo? O Orbita Bar teve 20 anos, ele sempre foi sucesso. Infelizmente, ele veio fechar recentemente. Não foi pela pandemia, porque na região onde ele está inserido tem alguns problemas políticos, alguns problemas de, enfim, de cenários que fogem essa questão profissional do empreendedorismo. E aí você pega, o Orbita foi recorde de venda de Jack Daniels no Brasil, foi recorde de venda de Ice no Brasil, foi recorde de venda de Red Bull. Enfim, bateu diversos recordes, entendeu, de venda de bebidas. E é um bar de flare na veia, assim, ó. Na veia, entendeu? Totalmente. Tem puta de uma estrutura de bar, puta de uma estrutura para os profissionais, e aí você vê. Quando você dá espaço para o bartender fazer um flare de alto nível, de alta qualidade, e isso é disponibilidade para ele, você vê que os recordes, tanto em faturamento quanto visibilidade, é gigantesco. Não existe ninguém no Ceará que não sabe, quem não conhece o Orbita Bar. O Orbita Bar Isso é é uma verdade. referência. E assim, já apareceu em diversos clipes. Quando teve o show do Black Eyed Peas aqui, por exemplo, o pessoal do Black Eyed Peas foi lá pro bar. Quando teve a Copa do Mundo, diversos times foram lá pro Orbita. Quando teve, por exemplo, o Safadão já fez clipe no Orbita Bar, ou seja, ele é uma Clipe lá, é referência, verdade. né? Ele é uma referência, né? E aí entra nisso, tipo, como é que eu posso falar sobre algo como o Flare, que ele não vende, sendo que você tem um estabelecimento em Fortaleza, ou seja, fora do eixo Rio-São Paulo, que é sucesso totalmente absoluto, entendeu? Então, assim, não tem nem o que dizer. Isso é um exemplo, como, por exemplo, tantos outros que existem. Quando você pega, por exemplo, o próprio caso do Café Geri, que eu tive a oportunidade de fazer consultoria, o Bob trabalhou em Jericoacoara, que era sucesso absoluto, com uma estrutura voltada para o flare, entendeu? Lotado até as tampas, faturamento, todo mundo ganhava dinheiro pra caramba, entendeu? Então, assim, não tem o que você dizer. Todo mundo queria estar na casa, diversos artistas visitaram, influenciadores, blogueiros, tudo. Entendeu? Então, ou seja, eu estou dando dois exemplos aqui no Ceará, que é fora do eixo Rio-São Paulo. Então não tem como você dizer que o flare não vende. Isso aí é uma ilusão, né? Claro, e o Flare vende tanto que quando eu cheguei na órbita para trabalhar, foi até engraçado. Os primeiros dias eu fiquei meio assim, tal, vi a galera fazendo Flare, e eu queria fazer um atendimento rápido também junto com o Flare, né? E engraçado que os próprios clientes, eles meio que pediam para fazer Flare, queriam filmar e para dar aquele time, pediam para subir no balcão, era bem legal, cara, bem legal mesmo. E até em Jericoacoara, cara, Jericoacoara, Flare totalmente na veia, cara. Se você não é Flare bartender, dificilmente você trabalhar no bar. Era bem legal. E uma outra coisa também que me perguntaram bastante, acho que até interessante falar na live, é que muitas Tá? pessoas me perguntaram qual foi o primeiro flare bartender no Brasil. Eu também já fui atrás dessa resposta, pessoal, lá atrás. E assim, Uhum. até onde eu conheço das pessoas que trabalham, na verdade, o primeiro flare bartender do Brasil é um cara que ele mora em Curitiba, ele é dono de um restaurante chamado Mercearia do Português. E ele até trabalhava no Fridays da Inglaterra,
O nome dele se chama Ricardo Terzaroli, pessoal, para quem não conhece. E na verdade ele trabalhava num bar na Inglaterra, e desse bar da Inglaterra ele veio para o Brasil, né, porque ele é brasileiro, ele veio para o Brasil, e do Brasil ele começou a fazer vários eventos, né, e a partir desses eventos ele chegou em Curitiba. Curitiba ele começou, enfim, a se familiarizar com a localidade e tal, e acabou virando sócio do estabelecimento e está lá até hoje, né? Puta de uma referência. Hoje eu acho que ele não mexe mais com flare nem nada, mas você vai no estabelecimento, tem várias fotos dele, em camarote, vários eventos que ele fez com flare lá no início da carreira, foi em vários programas de televisão, enfim, era super famoso, né? E, então, assim, até onde eu conheço, esse Ricardo Terzaroli é o primeiro flare bartender do Brasil, né, pessoal, para quem me perguntou aí. Você conhecia ele, Bob? Cara, não conheço, velho. Não conheço. Não conheço. Pode mandar, pô. Vou ficar à vontade aí. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, se quiser falar alguma coisa. Cara, a galera fizeram algumas perguntas aqui, cara, que eu queria. Uma eu achei bem legal. Me perguntaram se vai ter o campeonato de Cuba. O Mundial ano que vem vai ser em Cuba. Você ficou sabendo? Não entendi, de alguma desculpa. forma que. Oi? Que cortou na hora que você falou. Ah, tá. O Mundial ano que vem vai ser em Cuba, 2022. E estão perguntando aqui como que a ABB ela já não organiza mais campeonato, né? Então não tem como fazer a ABB levar um competidor para o Mundial de Cuba. Como que a gente poderia fazer para mudar a cena e levar alguém para competir lá em Cuba? Você tem alguma ideia? Na verdade, assim, existe uma ilusão que as pessoas acham que a ABB, na verdade, era detentora do poder, por exemplo, dos profissionais que iam para as competições. E você já foi para o Campeonato da IBA e você sabe muito bem, por exemplo, que isso não é verdade. Você, por exemplo, pode pedir o suporte a uma associação, por exemplo, local de um outro país, por exemplo, participar de um campeonato ou ser representante dessa instituição no outro país. Isso, por exemplo, aconteceu com o próprio Del Pesce, que ele já representou os Estados Unidos sendo argentino. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ir para a Argentina e eu poderia ter disputado campeonatos lá que me dariam vaga para esse torneio caso eu ganhasse ou tivesse entre os profissionais. Enfim, você tem N possibilidades, mas é interessante você ter um diálogo com a IBA, né, que é a International Bartenders Association, que é vinculado aí, para poder dialogar e criar uma possibilidade, até às vezes de ter um campeonato, ou mesmo criar um modelo onde a gente pudesse patrocinar um profissional que fosse para esse Mundial, né? Entendi. É meio complicado, né? Porque na cena agora tem poucos flare bartenders que eu acho que competem a nível mundial, né? Pelo menos no Brasil. E teria que fazer uma escolha um pouco meio complicada, porque às vezes eu quero ir, outro cara quer ir. Enfim, teria que pegar as pessoas que, na minha opinião, né, Maurício? Teria que pegar as pessoas interessadas, fazer tipo uma reunião entre elas e às vezes até fazer uma pequena competição entre essas pessoas e ver quem está melhor preparado, né? Minha opinião. Eu entendo, enfim. Eu vi aqui que tem um rapaz até perguntando, tem bares que são contra a flare de proibir mesmo. Como apresentar essa proposta? Garoto, o Odrimão, eu não sei o nome dele, mas de qualquer maneira aqui, citando, acho bem interessante essa pergunta que ele coloca. É muito interessante voltar que a gente falou antes, pessoal. Flare já está presente em muitos bares. Por exemplo, eu vou dar algum exemplo. Você pega profissionais, por exemplo, o Alex Mesquita, ele trabalhou com flare, ele aplica flare e ele é um profissional que trabalha no bar. Você pega o próprio Sebastian, que é até seu parceiro aí desenvolvendo os trabalhos com flare. Você pega o Sebastian, por exemplo, já disputou campeonato de coquetelaria, ele desenvolve coquetelaria, ele está nos bares de coquetelaria. Você pega o próprio Zulu, em 2011, é isso, Bob, que teve aquele campeonato do New Star Flag Challenge, foi 2011? 2011, 2011, por exemplo, você pega o Zulu participou do New Star Flag Challenge, que é o campeonato que eu apoiei, junto com o Lucas de Brasília, e tipo, é um profissional, o Zulu, por exemplo, é um profissional de coquetelaria, que atua já na área, enfim. Você tem o próprio Spencer. O Spencer, por exemplo, eu organizei um campeonato online há muitos anos atrás, o Spencer participou, um campeonato de Big Move, né, do melhor movimento de flare, ele ganhou, e é um profissional, por exemplo, que é de coquetelaria. Então, ou seja, muitas vezes a mixologia está inserida, as pessoas esquecem. O André Bueno é um profissional de flare, entendeu? Ele é professor, trabalhou em estabelecimentos, enfim. Tem parceiros nossos, por exemplo, talvez não seja de conhecimento de todo mundo, mas tem um parceiro nosso aqui, o Henrique Delgado, que é um profissional, por exemplo, que já rodou vários países, trabalhou no navio vários anos, hoje ele está, por exemplo, morando em Miami, é um profissional, por exemplo, que atua com coquetelaria, com flare, então, ou seja, o flare já está presente. Agora, do ponto de vista prático, pessoal, assim, eu sou uma pessoa que gosta de conciliar.
Eu não sou desse que, mixologia ou coquetelaria ou isso é melhor. Se você tiver um bar onde eu tenho uma coquetelaria de alta qualidade, um bom atendimento, e eu possa ter um flare, mesmo que não seja um flare de alto nível, você acha que não vai agregar? Óbvio que vai. E aí o que eu proponho, como eu já fiz em muitos estabelecimentos, vamos tentar, vamos colocar e deixar o público decidir. Você vai ver como é que vai ser. E aí é uma questão minha. Eu desconheço. Eu chegar no evento, ou o Bob, ou qualquer pessoa que tem um alto nível, que faça uma boa apresentação, não qualquer coisa, né, digamos. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas colocam, por exemplo, um cara que mexe com coquetelaria como bartender, como profissional de mixologia. Eu não defino assim. Eu sei diferenciar um bom profissional do péssimo. Não é porque o cara joga garrafa que ele é um flare bartender. Então vamos dividir as coisas, né? Então, ou seja, pede para ele, cara, me dá a possibilidade de eu colocar aqui, deixa o público sentir, ver o que você acha. E quando você passar essa credibilidade, eu tenho certeza que ele vai começar a ver com outros olhos, até mesmo porque eu acho que nenhum empresário que esteja envolvido nisso vai deixar de ganhar dinheiro. E pode ter certeza que flare vende e vende muito, pessoal. Eu acho que as empresas elas têm que começar, principalmente os bares, né? Começar a dar uma abertura um pouco maior, no sentido não de que o profissional precisa ficar jogando garrafa, fazendo flare, nem craft, nada. Ele tem que vender, ele tem que ir atrás do resultado, né? Que o bar ele vive de lucro. Só que em momentos específicos o flare ele pode agregar muito, muito mesmo. Então, às vezes vale a pena um pouco capacitar aquele profissional que quer aprender um pouco mais, que ele fica treinando no bar às vezes antes de abrir o bar e tal, dá um incentivo para esse profissional e que faça umas pequenas performances. Que o flare, ele, vem para ajudar e muito na venda. O flare, ele é vendável, né? O flare, ele foi feito para venda, né? Essa é a ideia. Maurício, tem uma outra pergunta aqui, ó. Uma pergunta legal aqui. Só para terminar isso daí que a gente comentou, é bom lembrar também, por exemplo, que a gente tem um parceiraço nosso, o Fabrício. O Fabrício é um flare bartender das antigas, trabalhava com o evento, com a gente, né, da minha época, junto com o Bob. E ele, por exemplo, foi para a Europa, trabalhou com flare na Europa. Hoje ele se tornou empresário, ele é dono de um bar na Itália, que é sucesso absoluto, entendeu? E esse bar se tornou um sucesso tão grande que ele hoje organiza um campeonato mundial de flare, pessoal, que é referência no mundo, que é o Lollapalooza. Então, para a gente ver, por exemplo, um profissional de flare que foi para fora, se destacou no mercado europeu, virou dono do estabelecimento, e hoje acontece um campeonato mundial de flare. E outros nomes também, como, por exemplo, o próprio Rodrigo, das antigas, que foi para Los Angeles, se destacou, se tornou, até foi capa de jornal como um dos melhores bartenders, flare bartenders da localidade que ele estava, enfim. Ou seja, você tem ali um leque gigante. É que a gente, muitas vezes, não conta essa história por falta de acesso ou porque as pessoas também não se informam muito, né? Porque não tem muita proximidade com esse conteúdo. Mas o flare, pessoal, ele vende. E aí tá as provas para a gente mostrar o resultado, né? Uma pergunta aqui que eu achei legal, Maurício. Vamos ver, eu acho que você consegue responder muito melhor que eu, assim. Me perguntaram por que a indústria não investe no flare. Quando fala indústria, né? Às vezes tem uma competição ou a gente tenta se esforçar para ir atrás de alguma marca e eles não dão apoio ao flare. Você tem alguma explicação para isso? Você acha que existe algum preconceito de alguma coisa que aconteceu no passado? Ou... Cara, eu já vi, eu já conversei com todo o pessoal da indústria, eu entendo que as críticas e as ideias, eu particularmente, assim, não julgo, mas eu vejo, na verdade, que o grande problema que está acontecendo de modo geral é que, na verdade, assim, eu não tenho que associar um bartender, mixologista ou flare, eu tenho que associar bons profissionais. Então, se eu sou representante de marca, o meu interesse é apoiar bons profissionais. Por que eu falo isso? Porque agora, por exemplo, está acontecendo uma coisa também muito problemática no cenário, que é o quê? As empresas de bebida estão começando a apoiar influencers, que nada tem a ver com o cenário, seja de bartender, seja de flare, ou seja do que for. E aí entra lá na frente o quê? Qual é a mensagem que eu quero passar? Ou seja, em vez de agregar conhecimento em torno do profissional de coquetelaria, por exemplo, profissional que está começando, ou mesmo com essa pandemia, muita gente está fazendo drink em casa, tem um profissional de bar reconhecido que esteja passando uma base técnica, é fundamental. Eu tenho o quê? Uma pessoa que tem likes, tem influências, nada contra. Eu entendo como o mercado funciona, mas isso é muito distinto, são coisas diferentes. E aí eu vou dar um exemplo bem relevante em relação a isso. O mercado de suplementos. Eu tenho uma empresa de produtos orgânicos, enfim, relacionado com essa questão de produtos naturais, né, de insumos, enfim, e você pega o mercado de produtos naturais, por exemplo, ele tem muito isso. Você tem o influencer que aparece divulgando, tem, mas por trás sempre tem um profissional
com o mínimo de conhecimento. Alguém, por exemplo, do ponto de vista de musculação, alguém que já fez uma competição, ou alguém que tem um certo conhecimento em farmácia, ou um conhecimento na área, ou seja, nunca é desvinculado. E eu acho que, na verdade, assim, são picos, mas acho que é importante o cenário de bebidas entender que, por exemplo, na hora que ele voltar para o mercado, ou seja, do bar, ele vai esquecer que não teve um profissional qualificado, ele não vai ter identificação, e aí como é que ele vai fazer isso? Então, na verdade, é uma discussão que a gente tem que abrir para todo mundo, para o flare, para a coquetelaria, para a gastronomia, para todo mundo, né? A grande verdade é que o profissional de bar que vende a bebida, né? Ele tem que ter o conhecimento maior do que todas as outras pessoas. Porque a gente passa informação para o cliente beber, receber aquele produto, né? Entendeu? Mas, tem mais uma pergunta legal aqui que eu queria fazer para você, é uma dúvida até minha com você. Falaram para eu falar e eu estou repassando a pergunta para você. Qual que é o melhor flare bartender, na sua opinião? Você pode falar, tipo, um no Brasil e um fora do Brasil, ou só um fora do Brasil? É uma opinião... cara, Eu queria saber. é muito, muito foda responder essa pergunta, mano. É complicado. Cara, eu vou falar assim, eu vou falar de fora para não ficar chato aqui no Brasil. Tipo, eu tenho um respeito por diversos profissionais, de modo geral, no mundo. Assim, de modo geral, eu acho que, no global, eu acho que o Del Pesce, por exemplo, o Christian Del Pesce, ele é uma grande referência, porque, assim, eu não acho que ele é o maior flare bartender, mas eu acho que, no conjunto, ele é um bom flare bartender. Ele é um ótimo profissional do ponto de vista de vender o flare, vender o nosso trabalho. Eu acho que ele é um bom profissional do ponto de vista de coquetelaria também, entendeu? E ele é um cara que, tipo, deu uma visão diferenciada pro flare. Tem caras também, por exemplo, como o Nicolas St. John, que eu sou super fã. Ele é um outsider, né? Ele é um pouco fora da caixinha, mas tem uma puta representatividade. Tem caras como o próprio Marcelino, que eu era fã. Quando eu conheci ele, quando ele veio pro Dula aqui em Fortaleza, eu fiquei mais fã ainda, porque o cara é super humilde, entendeu? Um profissional que está super aberto a passar conhecimento. Eu vi, da mesma forma que ele veio falar comigo que eu sou um fã, mas enfim, sou um profissional, eu vi ele falando tipo com uma pessoa que assim está começando agora, faz meses, e ele falando no mesmo nível, tendo super acesso. E para quem é da área, sabe quem é o Marcelino, o que ele representa para o cenário. Então, uma pessoa também que eu admiro, mas tem diversos profissionais. Cara, no Brasil, é até difícil dizer, né? Mas eu acho que, de modo geral, você, o Japa, o próprio Diego Dilon, que foi campeão mundial, foi muito representativo. O Tércio, acho que ele foi importante para o flare, por ser o primeiro campeão mundial aí do flare. Aí. O Diego Dilon também foi campeão em 2005. Mas eu acho que tem diversos profissionais no flare, é difícil definir, né? É complicado, eu me considero um profissional bom. Eu me considero um profissional bom na área, me considero um bom flare bartender, mas eu não acho que eu seja o melhor no conjunto geral, porque eu acho que eu tentei, na verdade, equilibrar profissionalmente. E aí entra numa questão muito pessoal do Brasil, que é assim, pessoal. No Brasil, a gente é muito... Como é que eu posso dizer? A gente tem que ser muito multiuso. A gente tem que ser o flare bartender, tem que ser o criador de projetos, tem que ser o cara que é marqueteiro, tem que ser tudo isso. Lá fora, o cara tem a liberdade de ser só o flare bartender. Então o cara treina para ser o melhor profissional no bar. E o bar que ele trabalha, tem alguém que cuida do marketing, tem alguém que cuida do contato com as empresas, tem isso. Aqui no Brasil isso não acontece. A gente tem que pensar em todo o cenário para que aconteça essa realidade, né? É verdade. Cara, e é até engraçado quando me perguntam isso, porque vira e mexe eu mudo minha resposta, porque tá acontecendo campeonato lá fora e acontece direto, né? Então eu acompanho a cena literalmente, todo dia vendo vídeo de flare e competição e tal. E quando a galera fala o melhor flare bartender, eu meio que dou uma classificação a nível de competição, né? Então, pô, fora do Brasil, para mim são dois caras muito bons, né? Que é o Denis Trifanovs e o Alexander Trifanov também, que são dois caras que estão, dominando a cena. Cara, no Brasil também é meio complicado falar, tem muito flare bartender bom, mas eu acho que disparado aí o Daniel, trabalhou comigo em engenharia, ele tá na ponta da linha aí, ele treina bastante, é um cara que futuramente vai representar, eu acho, o Brasil no Campeonato Mundial, Pan-Americano, enfim. E, pô, essa é a minha opinião, mas é que eu falei, eu tô acompanhando, todo dia eu acompanho o campeonato fora do Brasil, então ele meio que vai mudando. Beleza? Cara, tem uma questão aqui que eu acho interessante pra gente levantar, que é o seguinte, o Caribe Drinks 2021, ele fez um comentário aqui. No Brasil, nem regulamentação do bartender existe. Pessoal, vou falar uma coisa bem interessante. O ano passado, o presidente da Brasel, ele fez uma live para a XP. A XP é uma empresa de investimentos. E na live, ele está falando sobre o setor, na verdade é uma live que a XP está fazendo com o pessoal do setor de gastronomia, de modo geral. E na live ele fala de 1 milhão de bares e restaurantes no Brasil, 650 mil não tem alvará.
que significa? Que mais da metade dos bares no Brasil não existem do ponto de vista de empresa. Então, automaticamente, pelo fato de não existir, pessoal, não existe profissionalismo no setor. O nosso setor é amador, pessoal. Antes de entrar nessa live, eu estava participando de uma live, né, assistindo, na verdade, uma live do Fórum de Gastronomia que começou hoje, né, que enfim, aqui num setor à parte, e estava o próprio presidente da Brasel falando sobre alguns temas, e no meio da live alguém perguntou, por exemplo, sobre a regulamentação da gastronomia, se ele achava importante. E a resposta dele, na verdade, me provocou. Por quê? Porque o que ele fez? Ele fez um questionamento no sentido assim, de que não era importante a questão da regulamentação. Por quê? Porque o setor de bar era um setor de entrada do serviço de modo geral, ou seja, o nosso setor de bar, de modo geral, isso incluindo todos, garçom, bartenders, cozinheiros, ele não é visto muitas vezes como profissional. Ele é visto, por exemplo, como um emprego de 2 meses, 3 meses, de alguém que está pagando um cursinho, de alguém que está fazendo um concurso público, de alguém que fez uma profissão e está conseguindo emprego e trabalha ali temporariamente, ou seja, não é levado a sério. Então, na verdade, isso é uma crítica de modo geral do setor que a gente precisa, depois desse pós-pandemia, que em algum momento vai acontecer, é cobrar o setor. Entendeu? E o Flair faz parte desse cenário. Não é só o Flair, mas a coquetelaria está inserido. E quem acha que isso não é relevante, precisa ver o que está acontecendo no Brasil, entendeu? Existe um abaixo-assinado, galera, para regularizar a nossa profissão. O Maurício, ele está à frente disso já há quantos anos, Maurício? 10 anos. Pelo que eu sei, 10 anos. 3 anos, né? 10 anos. É inacreditável a gente trabalhar com bar, trabalhar como bartender, o que seja, o profissional que trabalha atrás do balcão, flare bartender, mixologista, bartender, barback, garçom. Garçom, acho que não. Garçom entra dentro dessa regulamentação, Maurício? Não. Cara, o que acontece é o seguinte, como não existe definições na regulamentação da profissão de bartender, como seriam os profissionais dos setores de A e B, entre aspas, do setor de restaurante, acabaria entrando garçons e profissionais de modo geral, né? Mas existem também pautas do setor de gastronomia, como a regulamentação da profissão de cozinheira, a regulamentação da profissão de garçom, entre outros, né? Legal. Quem quiser saber mais, galera, estiver na live aí, fala com o Maurício depois no privado, ele pode passar como vocês têm essa informação de uma forma um pouquinho diferente e esclarecedora, né? Para quem quiser depois entrar lá, é @regulabartender, pessoal. Até a Ana Paula que já comentou, é @regulabartender. Depois vocês entram lá e tiram suas dúvidas, pessoal. Pode mandar, Bob. Vamos lá, a última pergunta aqui, ó. Eu anotei algumas, eu fiz uma caixinha de perguntas, né? E me perguntaram como que a gente, como flare bartender, representantes aí no cenário, tem muita gente que começa agora vendo o vídeo nosso e tal, como que a gente pode começar a movimentar a cena do flare novamente no Brasil? Eu quero que você fale primeiro, depois eu deixo meu esclarecimento aí. Para você primeiro, Cara, Maurício. primeiramente, eu acho que assim, acho que é importante a gente deixar claro uma coisa. As pessoas às vezes falam dessa questão do flare como se ele não existisse do ponto de vista prático. Eu, por exemplo, Maurício, já tive a oportunidade de apoiar mais de 300 eventos entre bar, de flare, de gastronomia. O Bob, por exemplo, que está aqui na live, eu apoiei, acho que o Bob no Equador, apoiei o Bob no Uruguai, apoiei o Bob no México, apoiei, por exemplo, já o Sebastião no Chile, em campeonatos, já apoiei outros profissionais, por exemplo, como japoneses em campeonatos na Finlândia, campeonatos na Itália, profissionais na Espanha, e aí entra nessa questão, tipo, acho que a gente, como um todo, tem que começar, na verdade, a fazer a nossa parte. Então, ou seja, eu como empresário, tentei apoiar os profissionais porque, assim, eu estou estendendo o Brasil lá fora e dando visibilidade para o setor. A gente organizou, por exemplo, já diversos eventos. Eu, por exemplo, o Bob, o japonês, já organizou diversos campeonatos de coquetelaria online. Já faz mais de 10 anos que a gente faz isso. Por exemplo, em 2014, trouxe para Fortaleza o Dula, que foi o maior campeonato de flare da América Latina. E o campeonato foi um sucesso tão grande que no ano seguinte, 2015, surgiu a possibilidade de fazer um Mundial. E eu, Maurício, decidi não fazer porque eu achava que não daria certo no sentido de investimento, porque estava começando uma crise econômica. Eu achava injusto investir um dinheiro tão grande, sendo que as empresas talvez não investissem porque não estava uma situação econômica boa. Mas surgiu a oportunidade de fazer um Mundial, e eu digo aqui que pode demorar 1, 2 ou 3 anos, isso é um sonho que eu tenho ainda de organizar um campeonato mundial no Brasil de flare, e eu vou fazer. Entendeu? Eu vou mexer as peças no tabuleiro ainda, eu vou fazer. E o Bob Você podia organizar o Dula de novo. O Dula, Maurício. O último ano foi em Fortaleza, cara, e não teve mais depois disso. Não, e até assim, o Dula é um campeonato que até hoje eu recebo mensagem, quando vai ter de novo, quando vai ter de novo. E foi puta num campeonato, até hoje eu vejo a galera nos eventos aí, no mundo afora, com a camisa do Dula, enfim. E uma das coisas que eu vejo é, ou seja,
continua tendo algumas ações, mas eu acho que a gente podia se mobilizar como um todo, profissionais de bar, empresas, entendeu? E aí eu já lanço um desafio para todo mundo que esteja assistindo essa live, ou que esteja assistindo essa live salva, enfim, por que não a gente se mobilizar para organizar um evento em nível, pode ser local, só no seu estado, ou regional, ou nacional. Óbvio que a gente entende que nesse período da pandemia está difícil, mas eu já me proponho desde já a gente lançar uma proposta desse ponto de vista, né? Então, assim, é uma coisa que o coletivo tem que trabalhar junto. Não adianta eu, Maurício, botar dinheiro do meu bolso, ou o Bob, colocar outras pessoas e simplesmente a gente não abraçar isso. É importante que a gente abrace esses movimentos, pessoal. O comprometimento é o mais importante, né? E eu vou falar o que eu tô fazendo agora para a cena do Flare, para quem tá assistindo a live aí. Eu e o Sebastian, a gente fez um grupo de Flare que tá bem bacana, cara. Esse grupo a gente pega pessoas que já são profissionais da área ou que estão começando com Flare, né, e querem aprender um pouco mais. Eles pagam um valor simbólico ali para estar tendo aula com a gente toda semana, que é bem legal. Eu também sou o idealizador do Brasil Flare Show. A gente vai para a 6ª edição. Se tudo der certo esse ano vai rolar em agosto, mas pela pandemia talvez seja adiado um pouco, mas eu estou fechando com os patrocinadores ainda. E o que eu posso falar, cara, é que as pessoas que fazem Flare, eu, Maurício, Seba, Michel, todo mundo que faz Flare na cena, nós somos super abertos a qualquer conversa. Então, não tenham medo de falar com a gente. Às vezes você faz um movimento, quer saber se o movimento está certo. Ou vocês querem alguma dica de como treinar, onde comprar material, ou onde fazer as aulas, fala com a gente também, que é bem legal, tá? Que a gente pode ajudar bastante. Beleza? E até é interessante você falar isso, Bob, porque assim, as pessoas falam e às vezes não tem visão do geral. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ir em vários programas de televisão, já apareci, por exemplo, em matérias de todos os jornais locais aqui. Você também já teve em vários programas de televisão, com mídias altíssimas, com milhões de pessoas vendo. O japonês e outros profissionais já foram para a televisão. Então, ou seja, você vê que o Flare sempre é bem aceito. E aí você entra também na questão, por exemplo, de visibilidade até do setor de modo geral. Então, por exemplo, você vê desenho infantil com um cara fazendo Flare. Você vê, por exemplo, matérias, por exemplo, como Zorra Total, com um cara fazendo Flare no Zorra Total, um programa da mídia de modo geral. Você também tem, por exemplo, a Malhação, chamou, por exemplo, o Michel e os profissionais para dar treinamento. Já teve filme onde o cara tinha que fazer, por exemplo, uma cena de Flare. Foi chamado, ou seja, o Flare tem uma puta de uma visibilidade. Quem não vê essa visibilidade é porque está com os olhos fechados. Entrou na sua bolha e não olha para o lado. Mas o Flare é super bem aceito. Eu, por exemplo, trabalho com evento até hoje, e todos os eventos que eu faço Flare, entendeu? Sempre é sucesso garantido, a galera curte. Ao contrário, Flare hoje é um valor diferenciado nas empresas de eventos. Todas as empresas de evento querem vender Flare, quem não vende é porque não tem Flare Bartender, mas quer ter. E é importante a gente colocar isso em pauta, porque eu já vi, por exemplo, muito mixologista de empresa que falou mal do Flare e quando ele saiu da empresa e foi para o mercado de eventos, ele viu o quanto era importante ter um Flare Bartender trabalhando para ele, porque ele estava perdendo dinheiro por não ter Flare Bartenders, né? Cara, eu acredito ainda que o Flare, todo bartender tem que saber fazer, cara. Eu acredito, sinceramente, que todo bartender tem que saber fazer Flare. Não precisa ser aquele Flare que de 10 garrafas, mas pequenos movimentos, pequenos truquezinhos com bailarina, com diga, porque o cliente, muitas vezes ele vem no bar, ele quer filmar, ele quer um diferencial, ele quer alguma coisa que o bartender faça que seja legal, assim, que agregue o valor àquele produto que ele está fazendo. Então, qualquer coisa que você faça de diferencial, pequenas coisas, cara. Coisas pequenas já vai mudar totalmente a visão e vai te levar a um outro estágio a nível de profissão. É bem legal. Uma coisa que eu achei interessante dentro disso que você falou, Bob, é que assim, muitas pessoas, na verdade, colocam o Flare como uma coisa isolada. Pessoal, quanto mais valor agregado você puder colocar, melhor. Então, ou seja, eu sou um bartender. Por que não aprender um pouco de Flare para colocar no meu bar ou no meu evento? Eu, por exemplo, sou um bartender que trabalha num hotel. E aí no meu hotel tem uma cafeteria. Por que eu não posso fazer um curso de barista, aprender um pouco mais sobre café? Hoje, por exemplo, tem uma tendência do estudo dos insumos regionais, da coquetelaria brasileira. Por que eu não vou fazer um curso para aprimorar? Quanto mais você puder agregar, melhor. Então não existe coisa, eu sou isso, eu sou aquilo. Quanto mais você puder agregar, melhor. Qual profissional hoje, por exemplo, que não tem que saber um pouco sobre mídias sociais, ter um mínimo de conhecimento de empreendedorismo, saber vender, enfim. Quanto mais completo, pessoal, sempre é melhor, pessoal. Lógico. Qualquer profissão, cara, se você estuda, se dedica, você vai ver todas as áreas. E cada área da profissão bartender, eu acredito, sinceramente, que o profissional de bar, ele tem que saber um pouquinho de tudo. Ele tem que ser barback, ele tem que ser bartender, Flare bartender, mixologista, chefe de bar. Ele tem que ser tudo, cara. Ele tem que saber desde
da abertura do bar até o fechamento, saber executar tudo que é pedido ali para ele fazer. Maurício, eu tenho mais pergunta aqui, hein? Tem pergunta aí você? Ah, tem uma outra aqui, que até as pessoas estão falando muito assim, que eu achei interessante. Por que é tão difícil ter grandes profissionais de flare? Pessoal, vamos deixar claro uma coisa aqui, e aí vou ser direto para vocês entenderem. As pessoas podem criticar flare, é um direito delas gostarem ou não gostarem, do meu ponto de vista ela sempre agrega. Você fazer um saquezinho, um corte, acho que é todo diferencial. Agora, pessoal, flare de alto rendimento, flare de alto nível. Quando eu falo alto nível, é você conseguir fazer uma apresentação de flare em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, com 3, 4, 5 garrafas. Não é para qualquer um. Porque flare, você pode assim, achar estranho, mas o flare é um esporte. Em que sentido? Não se alimenta direito e vê se você consegue treinar 4, 5 horas de alto rendimento. Não dorme direito para ver se você consegue manter um alto rendimento. Será que você consegue manter um ritmo durante anos de 4, 5 horas diárias de treino sistemático? E aí eu faço o inverso. Imagina se a mixologia hoje, ou a coquetelaria de modo geral, os profissionais, por exemplo, passassem 4, 5, 6 horas estudando todos os dias ao longo de 3, 4, 5 anos. E eu falo, hoje, um flare bartender, para ele chegar num alto nível, ele no mínimo 5 anos para chegar num nível pro. Para que eu falo, é para disputar campeonatos fora, entendeu? Para você aprender o movimento, para você aprender o básico, cara, com um ano, você já sabe o básico. Mas aquele básico. Agora, alto nível não é fácil. Por isso existem poucos profissionais de flare. E aí eu faço até uma brincadeira que eu já fiz lá em 2016, e eu repito aqui. Em 2016, eu me lembro que eu postei um vídeo jogando 6 garrafas em paralelo. E aí um monte falou assim, isso é circo, isso é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E na época eu fiz uma proposta. Eu pagava R$ 1.500 para quem fizesse aquele movimento. E eu repito hoje, se alguém fizer 6 paralelas e mandar o vídeo, eu pago R$ 2.000. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que não é fácil. Se alguém fizer aqui, talvez seja, por exemplo, um profissional de alto rendimento como o Bob, ou talvez, enfim, o japonês acho que não treina mais, não sei se ele está treinando ainda, mas um japa que tinha alto rendimento, ou outros. Mas, de modo geral, não é fácil. Por que eu falo isso? Porque leva anos, pessoal, para chegar nesse nível. Leva anos, entendeu? Leva anos, você tem que subir o nível. Então, está lançada a proposta aqui, pessoal. R$ 2.000, R$ 2.000 para quem jogar 6 paralelas. Porque é fácil. Então, qualquer um pode fazer. Então, R$ 2.000. Grava, posta o vídeo, torna público e está aqui, ó. Feito aqui, ó, ao vivo para todo mundo. R$ 2.000. Beleza, pessoal? Então, só jogar 6 garrafas, disponibilizar na internet, a gente aí, ó, paga, deposita Pix, manda aí na conta, do jeito que vocês quiserem. R$ 2.000, beleza, pessoal? Galera, não cai nessa não, porque é impossível. Eu já tentei treinar isso daí, eu fiquei quase 2 anos tentando treinar. Bob, é fácil, mano. Não é nada difícil. É impossível, cara, é impossível. E só complementando o que o Maurício falou aí, um pouquinho da minha visão, né? Tem muita gente que fala, não que fala mal do flare, às vezes o cara fala, pô, eu não gosto de flare, ou eu não aceito muito bem o flare, eu prefiro que eu trabalhe com um cara que não faça flare, enfim. É muito mais fácil falar do que tentar fazer, né? Se dedicar e tentar fazer. Ou vai fazer, erra e falar, não é pra mim isso. O que eu posso falar? Procura informação, pra quem gosta mesmo, assim. Acha bonito e tem uma mente aberta e quer aprender, meu, internet tá aí, YouTube tá aí. Tenta treinar nem que seja o mínimo possível com movimentos pequenos, tá? Movimentos pequenos, não precisa fazer nada de muito avançado. Beleza? O que a gente faz, eu, Maurício, Daniel, Michel, Seba, o que a gente faz é para competição, é diferente. E muitas vezes a gente é pago um pouco a mais até para a gente fazer isso em apresentações, em bares, eventos. E quando a gente fala evento, é onde que está a cena maior do flare, tá? Para quem não sabe, o evento, eu acho que para mim, a cena maior do flare no Brasil está em evento, cara, porque tem uma abertura maior e o pessoal geralmente está um pouco mais aberto a esse tipo de informação. Certo? Mas é uma pergunta aí, hã? O pessoal aqui já tá achando que os R$ 2.000 é auxílio emergencial, mas já tá aí, ó. Se fizer, jogar 6 garrafas paralelas e postar, é R$ 2.000 na conta do Pix, da forma que você quiser, beleza? R$ 2.000 para vocês. Impossível. Auxílio emergencial aí da gente. Eu não vou nem tentar, porque eu não vou conseguir, eu tenho certeza que não vou conseguir. Vamos lá, vamos ver se eu tenho mais perguntas aqui, que eu separei algumas. Como que você vê o futuro do flare no Brasil, Maurício? Você tem alguma esperança, assim? Você vê que o flare no Brasil ele vai aumentar? Eu digo aumentar no nível
de competidores do nosso nível, por exemplo, você acha que tem uma galera que vem se dedicando para isso, ou você acha que, meu, a galera quer treinar aquele flare mais básico para trabalhar, para ganhar graninha, tá tudo certo? O que você acha? Olha o Bob aqui sempre causando. Talvez o futuro do Flair é virar pôquer aí. Jogador de pôquer que nem o Japa aí. Ó, pessoal, vou falar uma coisa para vocês agora, é sério. Nesse pós-pandemia, pessoal, uma coisa que vai acontecer muito, na verdade, é o quê? A gente vai precisar agregar valor ao bar. Ou seja, vai ter que oferecer um coquetel de melhor qualidade, um atendimento de melhor qualidade, vai ter uma busca maior por insumos frescos e regionais, as pessoas vão começar a questionar essa questão de insumos que vêm de fora e tudo mais, e o Flair, pode ter certeza, ele vai ser um diferencial para chamar de novo esse cliente. Porque o modelo de consumo, pessoal, está mudando. Então, muitos profissionais hoje, entendeu, que tinham um modelo de serviço, vão ter que mudar. Porque talvez o bartender, o cliente não vai querer talvez ficar mais no balcão, talvez ele não queira mais estar naquele mesmo ritmo que era antes, ou talvez demore um tempo até voltar ao normal. Então, quanto mais valor agregado que a gente consiga seduzir esse cliente para voltar para os bares, para os estabelecimentos, para vender, entendeu? Vai ser um puta diferencial. E o Flair, ele vai fazer totalmente parte disso. Eu tenho quase que certeza disso, até porque, com certeza, eu acho que com isso acontece com você também muito, Bob, mas eu vejo uma demanda de muitas pessoas estudando de modo geral, ou seja, estudando coquetelaria, me buscando em relação a cursos dos mais variados. Vejo a galera buscando você em relação a cursos de Flair. Por quê? Porque o pessoal está entendendo que vai ter uma mudança no cenário e eles vão ter que estar preparados. Se não tiverem, eles vão ficar para trás. Então, eu tenho certeza que o Flair vai somar nessa pós-pandemia, principalmente nesse sentido de agregar esses clientes quando eles estiverem voltando, né? O meu patrão aí comentou aqui, ó, da Crystal Bartender, que é a empresa que apoia, e eu vou te dizer que eu estava em Fortaleza, quando eu vim para São Paulo, foi a única empresa que eu pensei em trabalhar, porque é um cara que ele apoia o Flair, no sentido, Maurício, de quando vem o cliente aqui no escritório, aqui, ó, não sei se vocês viram, aqui é uma empresa de eventos, né? Eu falei no começo da live. Então a gente fecha muito evento aqui e 100% da venda é Flair Bartender. É inacreditável isso. É muito. Quando eu faço o Flair e olho no rosto das pessoas do casal aqui, que eles veem aquele Flair legal, um Flair despojado, um Flair rápido e um coquetel bom, lógico, eles, na hora, eles falam, eu quero isso no meu evento. Então, o Flair ele é um diferencial, sim, com certeza. E se você não faz Flair, trabalha em qualquer bar, tenta treinar pequenos movimentos e faz na frente do cliente, que você vai ver que o olhar dele, a atenção presa a você ali na sua venda vai ser muito diferente, cara. E pessoal, vamos ser honestos. O Bob, por exemplo, que está aqui, o Bob já foi no Faustão, já foi no SBT, já foi em diversos programas. Você acha realmente que vai ter uma seleção em nível nacional de diversas pessoas e o fato do Flair estar no evento desse, como por exemplo o evento, como ele foi no programa do Marcos Mion na Record e tudo mais, você acha que vai ter uma escolha aleatória? Você acha que não existe milhares de pessoas sendo escolhidas? Como, por exemplo, em 2013, a Esmina foi organizar um evento chamado O Seu Talento Paga Viagem. E 800 pessoas, eu fui chamado, por exemplo, como Flair Bartender e o Bruno como mixologista molecular. Ou seja, entre 800 pessoas. Eu não estou falando só de Flair. Eu estou falando em profissionais de cozinha, profissionais, por exemplo, de música, os mais variados. E o Flair se destacou. Entendeu? Por exemplo, em 2013 também, eu participei, por exemplo, do programa do Silvio Santos, que é o Qual é o Seu Talento? E foram mais de 4.000 pessoas inscritas, e a gente foi para uma final de 5 pessoas, onde eu empatei com um cara que descia pelo um cano, que era um bagulho absurdo. Um cara descia pelo um cano, um cara... Não sei como é que ele fazia aquilo, ele e o filho dele. E aí eu imagino, pessoal, vocês acham realmente que a gente passa por uma seleção de milhares de pessoas e o Flair não é um diferencial para ser chamado? Óbvio que é. A prova está aí. É para você ir no programa de televisão, você tem noção do quanto é o funil para você ir no programa como esse. Muitas vezes a pessoa simplesmente é indicada, mas programas grandes, cara, você passa por uma puta seleção e o Flair é diferencial. Não tem como dizer que não. Só não vê quem não quer. E aí eu faço uma provocação. O quanto a gente vê dessa alta coquetelaria hoje, por exemplo, na televisão. O Flair, ele já teve muito mais visibilidade. O Bob, por exemplo, já teve um programa que dá 9, 10 milhões de pontos de audiência, 10 milhões de espectadores. Você pega, por exemplo, vídeos na internet, seja de coquetelaria ou de mixologia, muitas vezes dá 1.000, 2.000, 3.000. Se muito, dá 4.000 visualizações. É muito? Não, é irrelevante. Você pega, por exemplo, um vídeo divulgando uma garrafinha de uma bebida qualquer, de um clipe de funk, dá milhões, 50, 100, 150, 200 milhões de visualizações. Então, pessoal, o Flair, ele tem o seu mercado, ele já provou isso, e pode ter certeza que ele está passando por um processo.
mas ele continua vivo, e a prova que ele é forte é que mesmo sem investimento, mesmo sem apoio, ele continua aí. E a gente está aí para provar isso. Lógico. Cara, eu sou um exemplo vivo disso, cara. Eu trabalho com Flare há 17 anos, vai fazer 18 anos já. E, cara, o Maurício falou, já fui em vários programas de televisão. Cara, eu conheço mais de 10 países diferentes. O Maurício conhece uma porrada de lugar também. Então, onde que o Flare não consegue levar a gente, né? Basta você querer treinar, aperfeiçoar e se dedicar. Lógico que o Flare ele é difícil a nível de competição, mas é como eles falou, é treino, cara. Buscar informação, falar com profissionais da área que podem te ajudar e ir pra cima, cara. Não tem segredo. Bob, vamos fazer um ping-pong aqui que eu acho que é interessante para as galera entender. Pessoal, onde vocês imaginam, por exemplo, que o Flare já chegou? O Flare já chegou em todos os lugares que você imaginar. Vou pegar só o Brasil, não vou nem falar fora, por exemplo. No Brasil, eu já fiz evento para a ONU, Organizações das Nações Unidas, eu já fiz evento para a Presidência da República, já fiz festa para 4 governadores. Aqui em Fortaleza houve o lançamento dos BRICS. Para quem não sabe, os BRICS é o Banco do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Foi feito aqui em Fortaleza. Eu fiz, estava todos os presidentes desse país, eu fiz, por exemplo, um evento lá. Eu já fiz evento em faculdades, por exemplo, Universidade Federal do Ceará, outras universidades federais do Brasil, já dei palestra em Instituto Federal, já dei palestra, por exemplo, em diversas escolas de gastronomia com o Flare, enfim, instituições privadas, públicas, e mais variados eventos, Tribunal de Justiça de Estado, Procuradoria, durante anos, não agora porque a pandemia parou, mas durante anos, por exemplo, eu fiz a festa da OAB. Para quem não sabe, a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Todo ano ela faz uma festa onde reúne diversos advogados, juízes, promotores, e eu fiz durante vários anos essa festa, entendeu? Quando houve, por exemplo, o show do Black Eyed Peas no Brasil, que até a Bacardi na época estava patrocinando, todos os camarotes, todos os locais que houve o evento, fazia questão de ter um Flare Bartender. Então, como assim? Como é que o Flare não é? O Flare tem em todo lugar, pessoal. Não tem nem o que dizer, entendeu? Todos os níveis o Flare já teve. Eu vou fazer agora... Você está fazendo provocação, eu vou fazer uma também aí. Não vou citar aqui nome, não, vou até falar. Mixology News, lá do Marco Della Roche, ele fez uma entrevista com o Silas. E a frase ali do começo do vídeo, tipo assim, o Flare morreu. Eu vou falar, o Flare não morreu. E eu falo, com toda certeza absoluta, eu sou um Flare Bartender 100%, né? O Flare hoje em dia ele está mais presente do que antigamente. Sabe por quê? Quando a gente fala que o Flare morreu, a gente está falando, por exemplo, na entrevista, né? Eles estavam comentando sobre competições, um Flare a nível internacional, um Flare a nível de profissionais que treinam 5, 6, 10 anos. E quando eu falo que o Flare está presente, eu estou falando que todos os profissionais de bar hoje, pelo menos 95% fazem Flare, o Craft Flare ou aquele Working Flare, movimentos pequenos. O Flare hoje ele é mais conhecido que antigamente. Por quê? A gente tem mais informação. Então, você não concorda, Maurício, que as pessoas com essa informação, eles não costumam fazer mais movimentos de Flare, de Craft, atrás do balcão do que antigamente? As pessoas se soltam mais. Hoje em dia tem muito mais Flare Bartender, eu acho. Não, quanto a isso eu não tenho dúvida, né? Até em relação a esse vídeo que você comentou, por exemplo, é que na verdade sim, o Mixology News acabou colocando um corte. Quem tiver a oportunidade, por exemplo, de ver a entrevista inteira do Mixology News com o Silas, que é um Flare Bartender das antigas e é um grande profissional de bar também, e um puta profissional do ponto de vista de entretenimento, ele faz o show como profissional. Então você vê como o Flare pode agregar, sendo um bom bartender, um bom Flare Bartender, e aí na própria entrevista ele faz isso. Ele comenta, por exemplo, que não é fácil ser um Flare Bartender, porque, por exemplo, você ser um Flare Bartender, você tem que treinar muito tempo, se dedicar, e nem todo mundo está disposto a isso, entendeu? Isso é que nem uma dieta. Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém está disposto a malhar, acordar cedo, treinar, fazer uma dieta controlada. O que é isso, entendeu? A gente só quer os benefícios, mas não quer o sacrifício. Então, assim, e aí, entra numa outra coisa também que o Bob comentou, que eu acho que é importante, que é assim, pessoal, o Brasil é um continente, pessoal. E muitas vezes a gente fala, quando eu digo assim, existe um discurso que se fala muito do ponto de vista de eixos, ou seja, Rio, São Paulo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que nem, por exemplo, eu levei o Bob para trabalhar, por exemplo, em Goiânia. A gente foi fazer festa em Rio Verde. Será que alguém sabe o que é Rio Verde? Rio Verde, Jataí, em Goiás, são locais onde a economia é riquíssima, porque é terra de cana-de-açúcar. 60% de todo o álcool do Brasil passa por essas regiões, por exemplo. E são regiões que você vai no evento, tá lotado. Os caras podres de rico, quer um evento com o quê? Com Flare Bartender. Tava eu lá, tava o japonês. Eu, por exemplo, morei 3 anos no Tocantins e tenho contato até hoje, enfim, fiz diversos eventos. Cara, fiz evento para o governo do Estado, Tribunal de Justiça, diversos segmentos.
com flare, pessoal. E eu fiz isso no Brasil inteiro, em Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, fui para o Paraguai fazer feiras, eventos, como flare bartender. Então, assim, não tem como você dizer. E aí entra numa questão que é o seguinte, as pessoas precisam entender isso porque o Brasil, ele é gigantesco. Você pega, por exemplo, um Pará da vida, ele tem 1.500 km de distância. Para vocês terem uma ideia, 1.500 km de distância é a distância de São Paulo para Porto Alegre. Então, pessoal, toma muito cuidado quando a gente falar de Brasil, porque, por exemplo, tem flare bartender em Rondônia, tem flare bartender em Manaus, tem flare bartender em Belém, tem flare bartender no Amapá, que as pessoas nem sabem, porque para a maioria das pessoas, as pessoas nem sabem o que é Roraima. As pessoas não sabem que existe flare bartender em Roraima. As pessoas não sabem, por exemplo, que um bartender que está em Rondônia, ele é puta no profissional. Aí você fala, mas por quê? Porque ele está próximo do Peru. Ele está aí fazendo cursos lá no Peru, por exemplo, com profissionais de alto nível. E a pessoa nem sabe disso, porque as pessoas não conhecem o Brasil. As pessoas não sabiam que o Orbita Bar existia até pouco tempo atrás. As pessoas não sabiam, por exemplo, que você tem aqui no Ceará, por exemplo, resorts de luxo que não existe no Brasil, pessoal. O dono da Uber, por exemplo, ele tem um resort, por exemplo, em Jericoacoara. As pessoas nem sabem disso, entendeu? O Beckman, por exemplo, tem resorts, por exemplo, aqui no Nordeste, entendeu? Então, as pessoas nem sabem disso. E muitos estabelecimentos, já teve um flare bartender, já teve alguém fazendo evento. Eu, por exemplo, fui chamado para dar um treinamento lá no Hurricane, que até depois abriu o Café Jeri, onde o Bob trabalhou em Jeri, porque os caras queriam flare. E o público de lá é o quê? 60% gringo, pessoal. E os caras queriam flare. E não teve uma vez que eu fiz flare. Não tem como você dizer que não, pessoal. É só você colocar um bom profissional de flare dentro do seu bar e depois você vem falar para mim se vai dar resultado ou não. Tenho certeza absoluta que vai aumentar o faturamento. Eu sou um cara que faz consultoria. E uma coisa que eu já testei isso. Se você melhora o atendimento, em média aumenta de 15% a 20% o faturamento. Se você colocar um flare, eu te garanto que no mínimo de 15% a 20% você vai aumentar em faturamento. Eu te garanto isso. E eu coloco em prova em qualquer lugar do Brasil isso. Vamos até fazer um desafio aí, coloca um bartender e um flare bartender trabalhando assim. A gente costuma falar que o flare é aqueles movimentos, mas o flare ele é treinado até para você ter a capacitação de usar as duas mãos ao mesmo tempo. Então o seu cérebro, ele acaba que a gente consegue fazer coisas, né, que muitas vezes um bartender clássico que não treina flare, né, ele é um pouco menos capacitado para fazer isso. Então o flare ele te deixa mais à vontade, digamos assim. Então você consegue mexer as duas mãos, você consegue ter uma percepção um pouco melhor do ambiente, até por ver as garrafas, e, enfim. E só um adendo aqui, Maurício. Se a gente fosse falar hoje onde que é a capital do flare no Brasil, muita gente fala isso, né, Rio, São Paulo, mas eu falaria aqui Fortaleza, cara. Fortaleza, para mim, é a meca do flare disparado. É o lugar que eu fiquei lá há quase 5 anos, e eu vi tanto flare bartender que eu fiquei abismado. E muito flare bartender bom, cara. Os caras que faziam flare a nível, de competição, 3, 4 garrafas, 3 coqueteleiras. Para mim, Fortaleza é disparado. Você pega, por exemplo, o próprio Piauí, Barra Grande, o pessoal que migrou para lá, você tem um flare crescendo, você tem festas, pessoal, de alto nível, gigantescas, entendeu? Que toda a playboyzada do Brasil tá indo para lá fazer festa. Jeri, por exemplo, teve aí as festas gigantescas que teve flare bartender. Então, como assim não existe flare? Olha as festas aí do Brasil, as grandes festas, todas aí, os grandes casamentos, sempre tem um flare bartender, sempre tem. Então como é que você diz que não existe o flare, como é que o flare morreu, como ele não está presente? Talvez ele não esteja presente na sua bolha, mas ele está presente. Eu, por exemplo, em Fortaleza faço festa onde tem flare bartender. Você faz festa onde tem flare, Bob. Então, tipo, como é que morreu? Não existe isso. Entendeu? Morreu para quem? Para você dentro do seu mundo? Entendeu? Talvez sim, no meu mundo, talvez fechado, ele tenha morrido. Mas no geral, entendeu? Ele não morreu. Morre. Entendeu? Ele tá mais presente hoje em dia, cara. É o que eu falei aí um pouquinho antes, cara. O flare hoje em dia ele tá mais presente que antigamente. Antigamente, nós, os brasileiros, tínhamos profissionais mais capacitados a se apresentar e a competir. Hoje em dia, temos profissionais mais capacitados a trabalhar com flare. Então, o cara faz pequenos movimentos. Oi. Tem uma pergunta legal aqui que foi feita, que até eu acho que é uma provocação para estímulo mental. O Marcos aqui falou, né? O malabarismo trabalha ambas as partes do cérebro. Vou fazer uma brincadeira aqui, pessoal. A Size, uma revista científica mundial extremamente reconhecida, ela fez uma matéria sobre o malabarismo agregado no desenvolvimento cerebral. E é bem interessante dizer isso, porque
porque foram pegadas pessoas, né, e fizeram um trabalho com elas ao longo dos meses, e depois foram analisar a massa encefálica. A massa encefálica dela tinha aumentado em torno de 10 a 15%. Ou seja, você fazer flare também é bom para o estímulo mental. E automaticamente, se você desenvolve seu cérebro, todo o resto fica mais fácil, que nem exercício físico. Se você faz uma atividade física, pessoal, você vai melhorar a oxigenação cerebral, vai aumentar o estímulo neurológico, e automaticamente você se torna mais inteligente, mais capaz. E é importante vocês entenderem sobre uma coisa, que é o quê? Quanto mais você estimula a sua mente, mais você produz o crescimento de neurônios. E produzindo mais neurônios, você vai ter mais conexões cerebrais. Com mais conexões cerebrais, você é mais inteligente, você tem um pensamento mais rápido, mais astuto, e automaticamente você se torna uma profissional melhor. Então, ou seja, flare aumenta o desenvolvimento cerebral, pessoal. Por isso que nós somos inteligentes, Maurício. A galera falando aqui, ó, o Caio falou uma coisa bem legal, que tipo, o que muda é o nível de flare, mas flare tem em todo lugar. É o que eu acabei de falar, cara. É isso daí, cara. Realmente eu acho isso. O flare, ele tá presente em todos os bares, em 95%, eu sempre falo isso, dos bares aí, dos bartenders. O flare, ele tá presente. Basta você analisar. E quem faz, muitas vezes não sabe que tá fazendo flare. Então, é só parar um pouquinho, parar de falar um pouco mal do flare e falar que o flare bartender não sabe fazer coquetel, isso também é uma grande mentira. E quando o cara fala isso, Maurício, o meu pensamento, né? Por exemplo, quando algum bartender fala, o flare bartender não sabe fazer coquetel. Aí eu vou levar um pouco pro lado pessoal, porque eu trabalho com evento. Então, eu vou te dar um parâmetro ali. Quando você trabalha com evento, é impossível em um evento você trabalhar com uma pia, com copos de cristais, com sifões especiais, com xaropes artesanais de vários tipos diferentes. Então você realmente tá um pouco mais limitado. Acaba se fechando um pouco mais. E quando você está num bar que tem toda uma estrutura, o coquetel, óbvio, vai sair melhor, vai sair mais elaborado. Mesmo que você faça sozinho, o evento, ele não te proporciona essa exatidão de 100%, ele te deixa um pouco mais vulnerável nesse sentido. Mas vamos parar um pouco de falar que o flare bartender não sabe fazer coquetel, porque é muito mais fácil, na minha opinião, fazer coquetel do que fazer flare. Isso é indiscutivelmente, cara. E eu não quero que os mixologistas eu só não quero que os mixologistas, os bartenders fiquem bravos em ouvir isso, mas, por exemplo, quando eu falo é muito mais fácil fazer coquetel do que fazer flare, é realmente no sentido de treinar a nível profissional, cara, não treinar de leve. Tô falando treinar a nível igual eu treino, o Maurício treina, o Sebastião treina, é completamente diferente, cara. Então vamos parar um pouco, porque a gente não fala mal de mixologista, a gente não fala mal de bartender que trabalha clássico, a gente está querendo trabalhar igual e muitas vezes quer estar junto e vocês meio que fecham a porta para uma coisa que está na cabeça de vocês. Mas acho que aí, enfim, é que eu já tô com 37 anos, eu tô tentando evitar esses tipos de conflitos, porque eu tô vendo que esse vídeo aqui vai gerar muitos comentários, né? Mas eu vou voltar um passo atrás para voltar o que você tá falando. A gente precisa entender, pessoal, que o Brasil é gigante. E dentro desse gigantismo existem níveis. Por exemplo, o flare em São Paulo não é referência para o Brasil, porque o flare em São Paulo ele já é muito antigo, tem mais de 2 décadas. Eu, por exemplo, fui para o Tocantins em 2007. Quando eu incluí o flare lá, ou seja, isso faz mais ou menos 13, 14 anos, é um tempo diferente. Como o flare tem um tempo diferente em Fortaleza, como tem em Manaus, como tem em Belém. Então, ou seja, da mesma forma que o flare foi chegando aos poucos no Brasil como um todo, ele também, a mixologia foi chegando, a coquetelaria foi chegando, e também entra nesse porém. Muitos bares começaram a ver o profissional de bar, a coquetelaria recente, investir pesado em ter um bom bar agora. Então, isso é uma coisa muito recente, isso não é... Então, assim, a gente tem que ter essa visão, por quê? Porque, por exemplo, que nem o Bob estava falando sobre evento. Cara, eu morei no Tocantins durante 3 anos. Eu fazia eventos no Tocantins, numa Belém Brasília, todo esburacado, levava material para o evento, ou seja, o meu trabalho eu fazia, agora eu não posso fazer milagre. Exemplo. E aí é uma coisa louca que as pessoas não entendem. Não tem como vocês sabiam, por exemplo, vou dar um exemplo que não é o Amapá. O Amapá, pessoal, não tem estrada. Eu dei treinamento para pessoas que, por exemplo, desenvolviam em trabalho de flare e coquetelaria de eventos no Amapá. O Amapá não tem estrada. Você tem que mandar uma equipe de barco um dia carregando material e o resto do pessoal ia de navio. Um dia de barco, pessoal. Você acha que nesse lugar falta só o flare? Falta tudo, pessoal. Tudo. Tanto é que tá tendo apagão de novo lá e ninguém tá nem aí. Porque é um lugar isolado.
como em Rondônia, por exemplo, tem um flare bartender do Rio de Janeiro que está lá fazendo evento, e ele está super bem, já apareceu em vários programas de televisão, jornal e tudo mais. Como em Roraima também, até um tempo atrás, enfim, eu fazia parte de um grupo em Roraima, tinha mais de 60 bartenders fazendo eventos, os caras mandando vídeo de flare em Roraima, pessoal. Aí você fala, cara, onde que esse cara aprendeu flare? Vendo vídeo na internet e indo para Venezuela, que é do lado, que tem ótimos flare bartenders, entendeu? Os caras tinham acesso, por exemplo, ao Caribe venezuelano, que já tem um nível de flare alto. Então, seja, pessoal, a gente precisa ter essa visão global do Brasil, senão a gente fica na nossa bolha e fica falando, São Paulo, Rio. E aqui é que nem discursar sobre coquetelaria brasileira. A gente não conhece os insumos locais ainda para a gente falar com essa necessidade, esse conhecimento. Então, pessoal, vamos tomar muito cuidado, que a gente precisa conhecer o Brasil, entender as particularidades e compreender. O Bob fez evento comigo em Goiânia, infelizmente eu não consegui levar ele para o Tocantins, mas são realidades que a maioria não consegue entender. Eu, por exemplo, viajava 1.200 quilômetros, ia para o estreito do estado, pegava uma balsa, atravessava quase 40 minutos a balsa para ir fazer um evento. Isso é a realidade do Brasil, pessoal. Tem gente que não sabe, de Belém para Manaus, de barco, é 5 dias, pessoal. Não existe estrada. Entendeu? Então a gente precisa ter clareza, entender esse Brasil real, que as pessoas não entendem, para compreender que não é só o flare que não chegou, a coquetelaria não chegou. Entendeu? A maioria ainda está fazendo caipirinha. Entendeu? E male. E ele faz baseado na informação que ele viu numa revista ou num vídeo que ele viu na internet. E ele fica tentando toda hora conversar com o empresário, dono do bar que ele trabalha, para ver se o cara cresce lá a mente dele e tenta colocar o flare, ou uma mixologia, uma bebida de melhor qualidade. Então, assim, pessoal, vamos abaixar um pouco o nosso nível e olhar para o Brasil real, para depois de fazer comparação com os grandes estabelecimentos, com os locais que estão investindo pesado, com os restaurantes que têm grana para gastar, né, pessoal? Verdade. Maurício, o Michel tá na live aqui, então mandar um abraço pro Michel Agues. Vou nem apresentar, porque o cara é lenda aí do flare também, já representou o Brasil no campeonato pan-americano, vários campeonatos diversos sul-americanos. Ele fez uma pergunta e você acha que respondeu, né, Maurício? O que o flare pode ajudar na rentabilidade financeira do bar? Cara, eu não tenho dúvida que ele proporciona isso. É só ver as empresas de eventos que todas aí praticamente sempre colocam o flare bartender, mesmo que com um pouco de flare sempre tenta colocar. Que nem eu falei, todos os estabelecimentos que eu coloquei flare deram alto rendimento. O Orbita é um exemplo disso. O Orbita é uma casa em Fortaleza que é fora do eixo em São Paulo, não está nesse bolo dos grandes investimentos. Foi recorde de venda em Jack Daniels, recorde de vendas durante anos isso, pessoal, de Heineken, de Red Bull, de Ice. E é uma casa totalmente voltada para o flare. O Café Geri, por exemplo, que fechou por causa da pandemia, mas, por exemplo, que você trabalhou, cara, sucesso absoluto, gente do mundo inteiro ia, diversos blogueiros, gente, entendeu? Vai lá, por exemplo, no Café Geri, entra nos hashtags, entra lá, por exemplo, nas marcações. Gente, tudo que é lugar ia, e adorava flare, amava flare. Então, como assim o flare não tem potencial? Lógico que tem, pessoal. Lógico que tem. Se o flare não tivesse potencial, a gente teria feito o flare, por exemplo, para a presidência da República. Eu não teria, por exemplo, feito um evento para os BRICS. Estavam todos os presidentes do Brasil, da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul. Eu não teria feito evento para a ONU fazendo flare. Entendeu? Então, ou seja, o flare é super bem feito. Não teria feito evento para 4 governadores, para Tribunal de Justiça, Procuradoria de Estado, feito palestra na Universidade Federal do Ceará, Instituto Federal, faculdades privadas e outras. Então, ou seja, lógico que tem, há interesse. Todos os cursos quer ter uma palestra, quer saber o que é flare. Por que será que a gente é chamado? Por que o Bob já deu palestra, já foi chamado? Por algum motivo, pessoal. Então existe mercado e tenho certeza absoluta que se você colocar em prática, o flare vai agregar. É óbvio que você nem sempre vai ter um flare de alto nível. O flare de alto nível que eu falo é alguém que treinou anos para chegar no nível elevado. Mas o flare básico, bem feito, bonito, sempre vai ter mercado, pessoal. Porque uma coisa que eu tento sempre passar para meus alunos é que o flare ele é um show agregado ao serviço. O que é um show agregado ao serviço, Maurício? O show agregado ao serviço é você fazer aquele certo serviço em específico, né? Que é o coquetel, que é o produto final, ele tem que ser perfeito. O flare ele vai ser um a mais. Alguma coisa mais atrativa que chame a atenção ou faça com que você mostre aquele produto de uma forma diferente, né? Então, eu acho que a pergunta do Michel está respondida aí. Eu também acredito, 100% nisso, que o flare ele ajuda na rentabilidade do bar, não só na técnica de venda, né, que é um show diferenciado, ele prende atenção, e ele muitas vezes, exemplos que o Maurício deu aí, Orbita Bar e Café Geri, o cliente chegava no balcão, pedia um drink, se eu fizesse o drink sem flare, ele falava assim, pô, por que você não fez flare? Eu queria filmar. Isso é um puta merchan, tanto para mim como bartender,
né, como para casa, porque ele vai marcar no Instagram, ele vai chamar mais pessoas. Beleza? Bom, eu queria aproveitar aqui e dar um abraço aqui no Feijão, que eu vi na live dele aqui. Mandar um Bom, abraço Feijão, pro saudade, né? Miguel, mandar um abraço pro Japa aí, brother. Japa, eu sei que Diogo, é feito do verão passado, hein? Diogo Brum tá Ó, na live também, a galera da antiga aí. só o pessoal das antigas. E aí, só uma coisinha, Bob, só para agregar aqui dentro do que você falou. Pessoal, vou voltar aqui duas casas só para a gente agregar. E aqui é só uma pontinha de base de consultoria. Pessoal, hoje não existe mais essa ideia de flare, coquetelaria, mixologia, isso, aquilo, outro. Hoje o que existe é uma coisa chamada economia da experiência. Isso é estudado em faculdades. O que que é isso? Você entrou no restaurante, como é que você foi atendido? Você sentou na mesa, como é que estava a estrutura da casa? A mesa era limpa, organizada, o garçom veio até você, ele te atendeu bem, não atendeu, ele sabia todo o cardápio da casa, soube te oferecer um produto. Quando chegou o seu drink, como é que ele veio? Ele veio com a temperatura adequada, ele veio bonito, o chefe de cozinha fez um prato legal, ele trouxe esse prato. Quando você saiu da casa, você foi bem atendido, não teve nenhum problema na hora de pagar a conta, o cara do vale te buscou seu carro certinho, não riscou, não deixou sujo nem nada. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o que conta hoje é a experiência. E não tem como você falar que o flare não soma na experiência. Como, por exemplo, a gente aqui em Fortaleza tem um fluxo de turistas estrangeiros muito grande. Então, é quase que necessário, obrigatoriamente, eu falar o segundo idioma. Então, ou seja, eu chego no estabelecimento, é super importante que o profissional fale o inglês, fale o espanhol, tenha uma base, talvez, um francês ou italiano, por exemplo, que é muito grande aqui a presença de clientes desses países. Então, ou seja, a gente tem que pensar que hoje se fala muito da economia da experiência. E a gastronomia é um exemplo muito claro disso, que a gastronomia criou o conceito do gastrobar, que era o quê? Tentar unir a gastronomia junto com o bar para ficar mais próximo hoje dos clientes. Hoje, você já tem, por exemplo, uma gastronomia mais de nicho, onde eu faço o evento, onde eu levo na casa do cliente. Eu já fiz eventos onde eu vou na casa do cliente oferecer um coquetel, por exemplo, mais elaborado, com flare e tudo mais. Então, ou seja, a gente está melhorando e agregando cada vez mais. Então, na verdade, não é nem flare, nem coquetelaria, nem mixologia. É a experiência, pessoal. Porque não adianta você oferecer o melhor drink e o garçom ser, me perdoe a palavra, um pau na lomba, te atender mal, te faltar com respeito, assediar sua mulher. Não adianta você tomar um ótimo drink e o chefe de cozinha fazer um péssimo prato. Não adianta todo o profissional do bar ser o melhor, o chefe de cozinha ser o melhor, e o estabelecimento está caindo nos pedaços, está tudo sujo, o guardanapo está imundo, entendeu? Então, assim, é um conjunto. Economia da experiência, pessoal. Nunca se esqueçam disso. Maurício, a gente já tá com 1 hora e pouco de live já. Tranquilo? Galera, 1 hora e meia, 1 hora e 20 já. Você quer deixar o último esclarecimento aí? Falar alguma coisa pra galera? Pra gente finalizar. Pessoal, queria agradecer demais, demais mesmo aí a participação. Queria agradecer o convite aí do Bob. Estou sempre disponível aí na medida do possível que eu puder ajudar. Queria parabenizar pelo projeto do Bob aí, que ele está fazendo junto com o Sebastião, que eu acho que é extremamente importante para a gente agregar valor. Quero reforçar, pessoal, 6 paralelas para alguns que perguntaram lá atrás, lá, está disponível na internet, nos vídeos, eu já botei no meu Instagram, enfim. Mas eu voltando, hein, pessoal, como é fácil, como alguns dizem, eu estou dando R$2.000 aí para quem quiser auxílio emergencial aqui do pai, beleza? R$2.000 para jogar 6 paralelas, não se esqueça. E agora falando sério, pessoal, se você não sabe flare, some isso ao seu currículo profissional, porque nessa pós-pandemia, o valor agregado de ser um profissional mais completo vai fazer diferença. Isso não é só para o flare. Procure aprender um pouco mais sobre mídias digitais, procure saber um pouco mais sobre insumos regionais, procure se tornar um profissional de bar mais completo, entenda mais sobre o mundo das bebidas, o conjunto. E o flare vai fazer parte disso, porque a gente vai precisar seduzir novamente esse cliente para ele voltar para o cenário de bar. Tranquilo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Bob, valeu demais aí pela oportunidade. Enfim, se tiver mais alguma coisa para falar, fica à vontade aí. Tamo aí. Cara, eu queria só deixar o último esclarecimento aí, ó, falar que flare, ele é um show aplicado ao serviço, então isso é o mais importante, tá, galera? Um show aplicado ao serviço. E, Maurício, queria que a galera escrevesse flare aí. O pessoal tá mandando mensagem aqui, eu vou lançar a hashtag, hein? Hashtag 6 garrafas, hein? Você pode espalhar em qualquer lugar onde você quiser, ó. 6 garrafas e o pessoal já vai saber. Essa é a hashtag do momento, hein? Auxílio Olha que o emergencial. Michel tá...
Ei, Maurício, o Michel tá na live. Cuidado, viu, velho? Que ele tira, eu acho, hein? Se ele treinar, ele tira. Hashtag Aposentado, mas tá. Maurício aqui tá liberando esse auxílio emergencial, hein, pessoal? Galera, eu ia Manda pedir uma coisa pra quem tá assistindo a live. Escreve flare aí pra gente tirar um print da tela pra gente postar aqui. Vai ficar legal. Escreve flare, flare, pra gente tirar um print aí quem tiver aí na live aí. Beleza? Maurício, eu queria te agradecer. E, pô, vamos tentar fazer essa conversa mais vezes. Eu acho certeza. bem bacana, até da gente chamar outras pessoas. Os Beleza? caras colocando aqui 6 garrafas já. É isso aí, pessoal. Todo lugar agora Cara, vocês espalham impossível. 6 garrafas aí, que a gente vai liberar o Impossível. pique pra galera. Vamos tirar uma live, vai, Maurício, vai. 3, 2, 1. Bom, galera. Falou. Maurício, um abraço, uma boa noite. Se Tamo cuida, junto. Valeu, garoto. galera. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Abraço, se cuida. Salva, hein? Guarda aí pro pessoal ver, hein? Vai rolar. Tá salvando. Valeu. Falou.